11h10, cadê Isabel Mega? Aparecendo aqui em tela para falar sobre a ministra Gleisi Hoffmann, que vai deixar o cargo, é isso, Bel, para disputar uma vaga no Senado. E líderes no Congresso defendem que o presidente Lula escolha um parlamentar para o lugar, então, de Gleisi Hoffmann. Para eles seria o ideal ter um deles nessa função, que é justamente responsável por fazer a articulação do Palácio do Planalto com o Congresso Nacional. Por mais que seja um ano atípico por conta das eleições, é sempre bom você estabelecer essas pontes e, de alguma maneira, construir essa sucessão da ministra Gleisi Hoffmann de maneira que também você agrade um pouco o Congresso Nacional. A torcida do Congresso é para que tenha um parlamentar no lugar da ministra Gleisi Hoffmann. Ela não fica mais na função, sobretudo porque Lula deu a ela a missão de ser candidata ao Senado pelo estado dela, o Paraná. Então, por isso que ela tem que se desincompatibilizar desse cargo. Hoje, o que o Palácio do Planalto afirma ali, muito no bastidor, Elisa, é que ainda não tem decisão tomada, mas que o presidente Lula voltou atrás em relação a uma decisão que já tinha sido bastante colocada também no bastidor, de que ele escolheria Olavo Noleto. O Olavo Noleto é do PT, ele atua na Secretaria de Relações Institucionais, já passou por 2 funções, a última função era no chamado Conselhão, essa ponte do governo federal com camadas da sociedade, do empresariado, e estava tudo muito certo para que fosse ele o escolhido para essa função. Mas tem chegado muito aconselhamento, digamos assim, do Congresso Nacional, no sentido de que seria melhor ter alguém que é parlamentar propriamente dito. Não custa lembrar que a própria Gleisi é deputada federal, né? Se licenciou do mandato para assumir a Secretaria de Relações Institucionais. O antecessor dela era Alexandre Padilha, outro deputado federal. Então, eles costumam ter um pouco essa preferência por alguém que é do Legislativo, que tem mandato, por mais que Olavo Noleto seja uma figura que circula muito no bastidor da relação entre o governo e o Congresso Nacional. Então, eles ainda precisam fechar essas pontas. 2 nomes estão na torcida dos parlamentares. Otto Alencar, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o senador é do PSD, seria um aceno bem interessante do presidente Lula a Gilberto Kassab, presidente do PSD, o partido que está prestes a lançar a candidatura própria à presidência da República, ainda naquela indefinição sobre Caiado e sobre o governador do Rio Grande do Sul, o Leite. E o outro nome que aparece também na roda é do líder do governo na Câmara dos Deputados, que é o José Guimarães, que nessas configurações de montagem de chapa, ele até que gostaria de tentar uma vaga ao Senado pelo Ceará, mas muito provavelmente não vai conseguir essa colocação, deve vir como deputado federal mesmo. Então, ele também seria uma espécie de Lula fazer um aceno a José Guimarães, mas não poderia disputar a eleição. Então, são algumas questões que ainda estão sendo decididas pelo presidente da República para essa função em específico. Em outros ministérios, a gente tem um cenário um pouco mais consolidado. Haddad, por exemplo, já deixou o governo, já tem Dario Duriga no lugar. Rui Costa deve deixar Miriam Belchior, vários ministérios estão com o comando de secretários executivos, que são aquelas figuras que a gente chama de número 2 dessas pastas, já muito bem encaminhados, mas no caso da Secretaria de Relações Institucionais, você ainda tem algumas pontas a serem costuradas, principalmente por se tratar de uma relação que é muito importante para o governo, que é a relação com o Congresso Nacional.